a gente tem conseguido trazer alguns colegas com experiência para falar de determinados temas. E hoje o tema é esse, nós vamos falar em queimados, lesões inalatórias, lesões cutâneas. Quem será o nosso apresentador? É um grande amigo, um colega lá da minha universidade, da Escola Paulista de Medicina, né, da Universidade Federal de São Paulo, ambos, tanto o apresentador como o comentador, eles são sócios fundadores, então agradeço eles, o Alfredo até está de férias, ele está lá no México, topou participar com a gente, ele vai apresentar de lá, então se tiver alguma falha aí no áudio, no vídeo, eu peço desculpas antecipadamente. Mas o Alfredo é um colega, ele é professor, ele é livre docente, professor associado ligado à cirurgia plástica, e ele é o atual coordenador, já, na verdade atual não, já há algum tempo, né, Alfredo? Da unidade de queimados que nós temos lá na universidade. Além do que, ele ainda coordena o programa de pós-graduação em medicina translacional. E o nosso colega que vai comentar, o Dr. Emanuel Góes Júnior, ele é professor associado, do Departamento de Cirurgia, não é isso, Emanuel? Da Universidade Estadual de Londrina. E ele é o coordenador da unidade de terapia hiperbárica que fica dentro do Centro de Queimados. E essa eu acho que é uma experiência única, até onde eu tenho conhecimento, conversando com colegas aí do mundo da hiperbárica, eu não conheço nenhum local, nenhum hospital público que tenha uma unidade de queimados e esse acesso tão fácil ou tão amplo à terapia hiperbárica. Então, eu estou bastante ansioso, estou bastante animado com o que a gente vai escutar hoje. Então, sem mais delongas, eu gostaria de convidar o Alfredo para fazer a apresentação. A gente selecionou alguns trabalhos que achamos interessantes, são os trabalhos mais recentes, sobre o tema de terapia, de oxigenoterapia hiperbárica e queimados. Alfredo, por favor, está com a palavra. Bem, boa noite a todos aí, né? Aqui ainda é boa tarde, mas obrigado pela apresentação, Marcelo. E eu gostaria, então, inicialmente de agradecer o convite para estar falando aqui em nome da nossa Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo. Como o Marcelo falou, eu coordeno a unidade de tratamento de queimaduras, fiz todo o protocolo desde a inauguração da unidade, que tem atualmente 14 anos, e o tema que nós vamos falar, então, como ele já colocou, oxigenoterapia hiperbárica para tratamento das queimaduras complexas. Então, vão ser dois artigos científicos que eu vou estar aqui apresentando. O primeiro deles, que foi publicado na Annals of Medicine and Surgery, que é Qualis A4, né, da CAPES, é um trabalho da Indonésia, e ele discute os efeitos da oxigenoterapia hiperbárica na cicatrização das queimaduras e a sua relação com o ICAM-1, né, e é um estudo caso-controle. Os autores, eles iniciam falando que a maior parte das mortes, né, a mortalidade maior ocorre nos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, especialmente na África e na Ásia, né, Pacífico. A morbidade é grande, especialmente nesses países, a hospitalização é longa, uma grande quantidade de sequelas e os custos elevados do tratamento dos queimados. Todo o complexo trauma que a queimadura vai desencadear um processo inflamatório intenso, vão produzir várias citocinas, e entre elas a molécula de adesão intercelular 1, que é ICA1, que é uma glicoproteína de superfície, que é hiperregulada nas células da imunidade, células epiteliais e células endoteliais. E elas estão relacionadas com a migração de leucócitos. Portanto, tem muito a ver com defesa e com toda a fase inflamatória que os pacientes queimados estão envolvidos. A oxigenoterapia hiperbárica é conhecida pelo uso de altas pressões de oxigênio, determinando uma melhor angiogênese, uma inibição do crescimento bacteriano, especialmente aeróbio, a atividade leucocitária e também reduzindo o edema, que é um dos grandes problemas do paciente queimado, onde existe um choque distributivo. O objetivo do estudo, os autores colocam como os efeitos da oxigenoterapia hiperbárica na cicatrização das queimaduras e a sua relação
com o ICAM1. Eles colocam a definição do estudo como um coorte randomizado prospectivo. O randomizado não fica muito claro dentro da explicação da metodologia do estudo. São 20 pacientes utilizados, e a idade vai de 18 a 60 anos, e a superfície corpórea queimada vai de 20% a 60%. E esse estudo foi realizado em 2 hospitais na Indonésia. Existe uma divisão em grupo controle, onde os pacientes não receberam a oxigenoterapia hiperbárica, 10 pacientes, e 10 pacientes com oxigenoterapia hiperbárica, que também foram subdivididos em 5 pacientes com queimaduras ao redor de 40%, e 5 pacientes com queimaduras maiores, entre 50% e 60%. Então, ele fez essa divisão. Ele excluiu pacientes que tivessem outros tipos de trauma, lesão inalatória, gravidez e comorbidades. Ele usou para o coorte o Guidelines Strokes. Essa divisão de quem recebeu oxigenoterapia hiperbárica tinha a ver com o número de sessões aplicadas aos pacientes. Então, os pacientes com queimadura, com a média de 40%, as queimaduras menores, elas tiveram 3 sessões semanais. E foi chamado grupo menor de 50%. E o outro grupo, as queimaduras maiores, 6 sessões. Então, o dobro de sessões em relação ao outro grupo, e esse grupo foi chamado acima de 50%. A avaliação que eles fizeram, sempre pré e pós cada sessão de oxigenoterapia hiperbárica, né, no grupo que recebia, em todos ele avaliou a expressão do gene do ICAM1 por PCR, e também avaliou nível sérico de ICAM1 por ELISA. Então, ele avaliou a expressão gênica e a sua produção proteica, né, a sua funcionalidade. E ainda avaliou o grau de epitelização das feridas. Como resultado, eles colocam que foi significante a diferença para quem recebeu oxigenoterapia hiperbárica no grau de complicações relacionadas com o tratamento da queimadura globalmente. Na discussão, ele coloca essas complicações até como as cicatrizes e outras sequelas, e aí ele coloca que no grupo que recebeu oxigenoterapia hiperbárica, 4 não tiveram nenhuma complicação e 6 tiveram complicação leve, enquanto que nos que não receberam, 6, né, 60% tiveram complicações graves. Depois ele faz a correlação entre a oxigenoterapia e o grau de epitelização das feridas, né, e ele mostrou que quem recebeu oxigenoterapia, 90% teve as lesões completamente epitelizadas, enquanto que no grupo controle, sem oxigenoterapia, tiveram 70% dos pacientes tendo epitelização. Essa não teve diferença estatística. Por fim, ainda ele coloca o tempo de internação desses pacientes, né? Os pacientes que fizeram a utilização da câmara hiperbárica, eles tiveram uma média de 17 dias, né, de internação, enquanto que os controles tiveram uma média de 26 dias, e aí sim teve significância. Ele fez uma curva de correlação entre a produção, né, a expressão gênica do ICAM1 e a funcionalidade, a presença do nível sérico do ICAM, e aí ele mostrou que quanto maior a expressão gênica, maior era esse nível sérico do ICAM. Então, mostrando uma boa correlação entre a expressão gênica e a sua funcionalidade à produção de proteína. Depois, ele faz uma correlação, inicialmente mostrando que tanto a expressão gênica quanto o nível sérico, inicialmente no grupo de
dos 20, né, todos os pacientes, os que receberam e os que não receberam, ele viu que existia uma diferença estatística em relação à expressão gênica do ICAM nos pacientes que tinham uma queimadura mais extensa, acima de 50%. Nesse, ele não fez a análise do nível cérebro. Depois ele pegou os pacientes, subdivididos, somente os pacientes que foram submetidos à oxigenoterapia hiperbárica, e mostrou que não existiu significância, mas o nível no grupo acima de 50%, tanto da expressão gênica quanto do nível sérico do ICAM, foram mais elevados. Então, Alfredo, desculpa te interromper, mas você deve estar mostrando a tabela 5 ou 6, né, do estudo. 4. Ah, perfeito, então tá bom. É que você estava comentando, acho que já as próximas ou ainda está na 4 mesmo? Não, está na 4 ainda. Então, aqui mas acho que está nesse slide especificamente, né? Eu achei que tinha travado. Me perdoa, pode continuar. Tá, joia. Então, aqui ele só mostra, mas sem significância estatística, que existiu um maior nível de expressão e maior nível sérico do ICAM. Agora sim, a tabela 5, a gente vê que a relação da expressão gênica e o nível sérico, ele faz a avaliação antes e após a aplicação da oxigenoterapia hiperbárica. Então, ele mostra uma queda importante após a utilização da oxigenoterapia hiperbárica, da expressão gênica, né, teve uma mudança de 2,5, com significância, né, dessa diminuição de antes e após. A mesma coisa aconteceu no nível sérico do ICAM, em que antes e após houve uma diminuição, uma mudança de 101, com significância estatística também. Então, ele mostra que a aplicação da oxigenoterapia faz com que, posteriormente, esse estímulo à produção de citocina pelo processo inflamatório, isso diminua, e isso é muito importante para o paciente queimado e para a sua revitalização. Depois, na tabela 6, ele mostra, em relação ao número de sessões, né, tanto a expressão antes e após a aplicação da oxigenoterapia hiperbárica. Não houve diferença estatística quando se pensa somente na expressão gênica. Então, antes e depois, a aplicação, tanto com 3 quanto com 6 sessões, não houve mudança na expressão. Mas, no nível sérico do ICAM, aí sim houve uma expressão, uma significância importante, especialmente no grupo com 6 sessões, né? Então, todos esses resultados vão levar às conclusões que ele vai acabar chegando. Na discussão, ele coloca que a aplicação da oxigenoterapia hiperbárica é fundamental para o paciente queimado, especialmente nessa região em que nós conhecemos, que é bem clássica, as 3 zonas de queimadura, né, a área de coagulação, ou a área de necrose, né, a área onde o tecido está totalmente morto, e a zona de hiperemia, que é a zona mais externa, seria a zona em que teria maior probabilidade de sobrevivência, mas a zona de estase é a zona mais complicada no tratamento do paciente queimado, porque vai depender de vários fatores para que ela se mantenha viável. Então, tanto a hidratação inicial do paciente queimado, quanto não presença de infecção, vai fazer com que essa zona não aprofunde e não se torne toda a queimadura uma grande necrose. Então, o que ele coloca é que a perfusão de oxigênio na derme, né, nessa região específica da zona de estase, é fundamental para prevenir isquemia, para reduzir o edema, para melhorar o metabolismo celular e para ajudar na revitalização. Aqui à direita a gente mostra um paciente que chegou há umas 2 semanas, um paciente que tinha
63% na chegada, e a gente ainda vê na foto de cima que existiam algumas zonas mais róseas, que são mais superficiais. E a gente vê que depois de 2, 3 dias, todas as zonas aprofundaram, né? Porque o paciente ficou mais estável, uma queimadura muito grande, né? E a gente está calculando atualmente que ele tem 80% de queimadura. Então, a gente vê que essa zona de estase é uma zona que sofre muito. Ele também discute que a hospitalização com a utilização da oxigenoterapia hiperbárica vai ser menor exatamente porque ela reduz a infecção, reduz a chance desse paciente evoluir com sepse. Ainda em relação ao ICAM, né, que ele estudou especificamente, tanto no gene quanto no soro, ele mostra que existe um dano microvascular, né, menor quando se usa oxigenoterapia hiperbárica e um melhor fluxo na área queimada. E ele coloca que 6 sessões, ela diminuiu mais o ICAM do que 3, né? E que isso ele considerou o mais interessante, um número maior de sessões para a utilização. E que acima de 40% de queimadura no paciente, ele considera que de 6 a 10 sessões de oxigenoterapia hiperbárica são ideais, né? Seriam melhorar a evolução do paciente. A única coisa que ele não coloca e que eu acrescentei, ele não fala nada em relação ao hipermetabolismo, que eu considero que também vai ser algo que vai poder ser melhorado com a utilização da oxigenoterapia hiperbárica, porque o grande queimado, ele entra no estado de catabolismo, de hipermetabolismo, e ele vai ter uma síntese proteica hepática que muda de produção de proteínas constitutivas, né, albumina, transferrina, para proteínas da fase aguda, citocina, fibrinogênio. Então, acho que esse dado, ele é melhor. O segundo artigo é em relação à lesão inalatória. Esse artigo, ele foi publicado na Critical Care Medicine em 2019, que é Qualis A1, né, da CAPES, e foi realizado na Universidade de Pittsburgh. E ele mostra os desfechos clínicos e o impacto na mortalidade quando se utiliza oxigenoterapia hiperbárica em pacientes com envenenamento pelo monóxido de carbono. Aqui ele faz uma distinção boa no começo, que é muito importante, que uma coisa é você ter a intoxicação ou envenenamento por monóxido de carbono. Isso a gente vê muito comumente em filmes americanos, na realidade americana, em que a tentativa de suicídio acaba levando as pessoas a ter uma queima ou de combustível ou de algum material e acaba sendo colocado como envenenamento, que é bem o título do artigo. Diferente um pouco do que nós vemos comumente, o que acontece, que é a lesão inalatória. Né? A lesão inalatória ela vai estar relacionada com monóxido de carbono, com cianeto, com o calor, né, no ambiente que você está recluso, e substâncias químicas que você está inalando. Então, o artigo, principalmente, fala do envenenamento e não da lesão inalatória. O que ele coloca é que a necessidade de qualquer um dos dois, né, das duas condições, o oxigênio suplementar ou a oxigenoterapia hiperbárica para diminuir a meia-vida da carboxihemoglobina. A oxigenoterapia hiperbárica ainda tem, por vários autores, em vários artigos científicos, sendo colocado que ela diminuiria a morbidade neurocognitiva, e alguns relatos e alguns autores falam que não existe ainda evidência para se falar. Os riscos que existiriam na oxigenoterapia hiperbárica, segundo os autores, poderia ser o barotrauma do ouvido médio, o barotrauma pulmonar e a toxicidade do oxigênio. O estudo, ele utilizou banco de dados regional, né, ele utilizou
várias clínicas que tinham a definição de lesão inalatória ou envenenamento por monóxido, e objetivou estudar quem utilizou a oxigenoterapia hiperbárica. E também avaliar a mortalidade a curto e a longo prazo. Ele define como um coorte retrospectivo, todos os pacientes acima de 18 anos, todos com lesão inalatória, ele vai colocar os códigos, né, que ele buscou, e ele captou 1.099 pacientes em 15 hospitais regionais em Pittsburgh. Esse estudo foi de janeiro de 2000 a abril de 2014. Então, aqui é o quadro que ele coloca, com toda a explicação daí da metodologia, que ele pegou os pacientes de 15 hospitais da região de Pittsburgh, de 2000 a 2014, os códigos que ele selecionou, né, de tanto envenenamento quanto lesão inalatória, encontrou 1.300, desses existiam duplicados, existiam pacientes com menos de 18 anos, então ele teve que remover, ou pacientes sem a idade correta. Então, no final, como falado, ficaram 1.099 pacientes. Desses, ele coloca como complicações cardíacas, né, os pacientes que tiveram arritmia, parada cardíaca, choque ou infarto miocárdio, e elevação do nível de troponina ou uso de droga vasoativa. E todos essas complicações cardíacas foram colocadas como de alto risco, junto de carboxihemoglobina acima de 25%, síncope, pH menor que 7,2 ou exposição ao fogo também. E aí, ele coloca uma primeira tabela, que é meio grande, mas eu tentei encaixar aí para a gente tentar entender ela mais fácil. Em termos de idade, a média de idade foi 44 anos, que é mais ou menos a média que a gente tem normalmente nos vários estudos epidemiológicos, e variou de 18 a 95 anos. Como característica desse grupo, a exposição em casa ocorreu em 70%, né, dos casos. Então, a gente já começa a ver bem uma característica de associação com tentativa de suicídio. E a exposição ao fogo somente em 18%. Aí ele começa a colocar todos os outros fatores de risco, cardíacos e clínicos, mas eu vou me deter mais na carboxihemoglobina, que os indivíduos que tiveram carboxihemoglobina, nível alto, acima de 25, representou 23% do total. Carboxihemoglobina elevada acima de 3, né, que seria um nível bem mais baixo, foi, do total dos 1.099, 80% tiveram carboxihemoglobina acima de 3. E acima de 25, somente 23%. E aí, ele utiliza mais, na sua descrição, dois fatos, que o total de pacientes que utilizaram a oxigenoterapia hiperbárica foi no total de 26% dos pacientes. Embora o nível acima de 19 de carboxihemoglobina representou 39%. Então, a mesma coisa que acima de 25 de carboxihemoglobina foi 23%. Então, ele utilizou um parâmetro entre 19% e 25%, que é mais ou menos o que ele definiu dentro do estudo todo, como o nível de uso da oxigenoterapia hiperbárica nesses casos. Mas não foi só com esse dado que eles definiram a utilização ou não da oxigenoterapia hiperbárica, eu já vou continuar comentando. Aqui tem mais um dado complementar, que é importante, que ele mostra que
a morte dos pacientes internados, ela ficou em 1,3%. Ele ainda fez avaliação depois de um ano dessa quantidade de óbitos, que aí, depois de um ano, ela representou 2,9%. 2 anos após a queimadura, 4,4%. Isso daqui é importante porque essa neurotoxicidade do monóxido é importante e é uma das dúvidas ainda em relação a se a oxigenoterapia hiperbárica protege ou não. Então, como eu estava falando, além do nível da carboxiemoglobina entre 19 e 25, ele utilizou como outras características para indicação da oxigenoterapia hiperbárica a idade. Então, quanto maior a idade, maior era a indicação. No sexo masculino, era maior a indicação, e a troponina acima de 0,10 era também uma das indicações. Então, foram essas, junto da carboxiemoglobina, as indicações da utilização da oxigenoterapia. Em relação à mortalidade, né, que nos pacientes ainda internados, né, no atendimento inicial, foi uma taxa de 1,3 de mortalidade. Ela foi relacionada com a idade dos pacientes, quanto mais idoso, maior era a mortalidade, e isso é o comum no paciente queimado, né, quanto maior a idade, maior vai ser mesmo o óbito. Mas aqui as complicações cardíacas, né, quando elas apareceram, também foi maior a mortalidade, e como eu falei, quanto maior o nível de carboxiemoglobina, e ele coloca aqui como acima de 25%, é maior a mortalidade. Embora, vocês podem ver em toda essa tabela, existe significância estatística em todos os dados. O único dado que não existe significância é aqui na hemoglobina, tanto para mortalidade precoce, né, que não deu um P significante, a mesma coisa também na mortalidade após 1 ano e após 2 anos, que a carboxiemoglobina acima de 25% não teve significância, embora seja essa a definição dele de tratamento para a indicação da oxigenoterapia hiperbárica. Então, ele fala que existe a indicação para o paciente de alto risco, e esse paciente de alto risco ele coloca como o paciente que tem um nível de carboxiemoglobina acima de 25%, paciente que tem uma acidose grave, paciente que teve uma síncope ou durante o fato ou após, e a exposição ao fogo e também as complicações cardíacas. Então, esses são principalmente as indicações para a oxigenoterapia hiperbárica. A mortalidade de 1,3 ele coloca como alta taxa nessas condições. A disfunção cardíaca ele coloca como uma das causas maiores de mortalidade a longo prazo, né, especialmente no paciente idoso. E ele versa e coloca vários benefícios da oxigenoterapia hiperbárica, que a gente já conhece, e o que ele realmente coloca uma discussão maior é a redução do déficit neurocognitivo a longo prazo, né, que existem 2 estudos, esse de Schultz e Weaver, os dois que apontam uma melhora, né, uma redução desse déficit neurocognitivo pela lesão nervosa periférica e central maior, né, e quando se usa a oxigenoterapia hiperbárica, a longo prazo, isso vai ter uma diminuição. Mas ele coloca também que existe um estudo da Cochrane, né, do Buckley, que fez a revisão sistemática e meta-análise com 6 estudos clínicos randomizados e não conseguiu comprovar o benefício em termos dessa proteção neurocognitiva.
Então, era isso, eu agradeço, fico aberto às perguntas. Obrigado, Marcelo. Alfredo, eu que agradeço, né, para os colegas que chegaram agora. O Alfredo Gregnani, ele é professor associado lá da minha universidade, da Universidade Federal de São Paulo, né? E ele também é o responsável, quase que o fundador e o responsável até hoje, pela unidade de queimados, que é extremamente movimentada lá no hospital. Alfredo, muito obrigado. Dando sequência, eu gostaria de convidar nosso debatedor, Dr. Emanuel Góes Júnior, lá da UEL, da Universidade Estadual de Londrina. O Emanuel ele também é professor ligado ao departamento de cirurgia, ele é o chefe do departamento de cirurgia, e ele é o coordenador da unidade de oxigenoterapia hiperbárica, que isso, eu chamei ele justamente por isso, é uma coisa inédita, é um dos poucos hospitais públicos que eu conheço aqui no Brasil, que dentro da unidade de queimados ele tem acesso, ele tem dentro da unidade de queimados uma unidade de terapia hiperbárica. Então, Emanuel, por favor, faça os seus comentários sobre a apresentação e, principalmente, eu gostaria de escutar sobre a sua experiência lá na UEL com terapia hiperbárica e queimados. A palavra é sua. Boa noite, eu agradeço Dr. Marcelo pelo convite, Dr. Alfredo também pela brilhante explanação aí dos artigos, e são artigos muito, muito bons, né, que a gente pode ver. Dr. Marcelo, só para fazer uma justa ajuste, eu não sou chefe do departamento, eu sou chefe da cirurgia geral e trauma, e também coordeno a cirurgia, a medicina hiperbárica, né, o serviço lá que estamos começando. Esses artigos, eles demonstram, né, como a OHB, vamos falar assim para ficar mais fácil, tem os benefícios dentro do que a gente vê nos pacientes queimados, né? A gente também pode ver, para o Alfredo, que a gente vê que o N que se trabalha, né, nas publicações para OHB com queimados sempre são pequenos. É difícil a gente ter trabalhos com N grande. Eu acho que esse vai ser um dos grandes desafios. No artigo que fala sobre o monóxido de carbono, a intoxicação, eu acho que ele demonstra mais uma vez que é um dos primeiros tratamentos, né, indicação de primeiro tratamento na intoxicação pelo monóxido de carbono é a OHB, é onde consegue fazer a recuperação desses pacientes. A dificuldade é quando esses pacientes são entubados, né, então serviços onde tem a ventilação, consegue ventilar esse paciente mecanicamente, mas essa é uma das grandes dificuldades aí em qualquer lugar do mundo, né? É interessante também como tem vindo junto com as pesquisas clínicas também a investigação molecular, né, que acompanha e tem sido cada vez mais fundamental essa busca. A gente não tem aqui, né, ainda um serviço que consegue fazer ainda uma pesquisa bem estruturada, bem encaminhada nos queimados. A gente está começando o trabalho, estamos desde setembro de 2021, né, então iniciamos aí no meio da pandemia, quando foi feito o hospital recebeu como doação uma câmara da Oxy, foi mediado pelo Dr. Wilson, da Sebrae aqui em Londrina, e a Oxy fez essa doação. Então, aí como eu tenho experiência na hiperbárica e sou professor da universidade, eles me convidaram para a gente iniciar esse trabalho. Como todo hospital público, a gente tem algumas dificuldades, mas o trabalho tem sido feito. Essa câmara ela fica dentro do Centro de Tratamento de Queimados, onde a gente dá
a grande prioridade para tratar os pacientes queimados. Quando tem alguma disponibilidade de vaga, a gente também trata outras indicações. Então, aí vem Fournier, infecções difíceis, né, feridas de difícil controle. Dentro dos queimados, a intoxicação por monóxido de carbono, ela é uma indicação inquestionável já, né? Mas para o tratamento do queimado, ela ainda não tem um reconhecimento dentro da medicina baseada em evidência, dentro das evidências que demonstrem isso. Então, essa é uma das grandes dificuldades da gente provar dentro do ambiente científico que tem o benefício. Quem já teve a oportunidade de tratar algum queimado hiperbárica sabe o quanto de benefício tem para esses pacientes, mas infelizmente a gente não tem ainda essa demonstração por revisões sistemáticas ou a meta-análise, a gente não tem essa possibilidade. Eu queria mostrar só alguns artigos para eu colocar mais ou menos aonde eu quero chegar, se for possível. É possível, doutor Marcelo? Eu compartilhar aqui uma tela? Só um segundinho. Só alguém me dá um sinal se... Perfeito, estamos vendo sua tela, né? Você vai eu... comentar o trabalho da Cochrane, né? De 2004. Esse trabalho de 2004, ele faz um apanhado geral, e na época ele mostrou que não concordava, não tinha indicação e nem refutava o trabalho, e falava que precisava pesquisas, né? Conforme a gente vai passando o tempo, aqui esse trabalho de 2016, que é o guideline da Sociedade Mundial de Injúria por Queimados, ele também fala que precisa uma revisão sistemática e trabalhos para ainda provar, né, o uso em queimados. Esse consenso europeu, né, ele mostra que a indicação, a recomendação tipo 1, né, que é o de nível 1 de evidência, na intoxicação por monóxido de carbono é evidente, mas quando a gente chega para o queimado geral, a gente tem uma recomendação e não uma recomendação forte. O trabalho em 2019, esse trabalho conseguiu demonstrar que os trabalhos são muito heterogêneos, então não existe uma comparação que eles facilitam. Vocês estão conseguindo me escutar? Estamos sim, perfeitamente, Manuel. Aqui a gente já tem em 2021, né, onde esse autor fala que precisamos de estudos randomizados, prospectivos, duplos cegos e controlados, multicêntricos, para a gente poder provar o uso em queimados, o uso geral em queimados. Né? E pesquisa sobre a indicação e custo-efetividade. Em 21 também, esse trabalho ele conseguiu e demonstrou em exames de mitocondriais que isso já era conhecido, mas ele conseguiu demonstrar, né, que no início do tratamento, né, no curto prazo aí de 5 sessões, existe um efeito até deletério pela produção de radicais de oxigênio, mas que com o passar do tempo, ali entre 20 e 30 sessões, o efeito de benefício já é grande. E aí a gente tem aquelas enzimas
em português seria limpadoras de radicais de oxigênio, né? A gente tem várias aí que podem ser. Nesse artigo do Small, ele fala que não existe ainda uma indicação geral que possa indicar, que possa ser feito na hiperbárica em queimados. Ele fala que existe um efeito de impacto positivo, né, no mecanismo da fisiopatologia e da cicatrização. Os resultados pouquíssimos artigos falam de resultados negativos e de acordo com a severidade do paciente. E, de novo, ele fala que estudos bem desenhados para os critérios de outcomes, onde tem cicatrização, de complicações, de permanência em hospital, de mortalidade, de cicatrização, de formação de escaras, ainda é necessário desses artigos. Diante disso, a gente propôs um tratamento, um estudo dentro do hospital aqui. Esse estudo a gente está começando a fazer, que é um estudo randomizado duplo cego. A gente vai comparar os pacientes que vão fazer a hiperbárica, a gente vai tratar em 2.4 ATA, e a gente vai colocar os pacientes controle dentro da câmara. Eu não consigo fazer na câmara um tratamento de 1 ATA, né, ou sem subir, então a gente vai tratar com 1.1 ATA dentro da câmara, para a gente tentar diferenciar o efeito do oxigênio hiperbárico isolado para esses pacientes. Esse protocolo tem diversos questionamentos nesse aspecto, né, porque o paciente vai estar respirando oxigênio 100% e não numa máscara de Venturi, uma máscara 100%, né? Ele vai estar dentro da câmara, mas a gente quer tirar com isso o viés do estresse de estar dentro da câmara, de sofrer o processo de fechamento da câmara, de estar dentro lá. Então a gente quer tirar, e com isso a gente busca isolar o oxigênio hiperbárico realmente dentro para esses pacientes. A gente vai avaliar a funcionalidade junto com o centro de reabilitação, onde eles vão fazer tempo de caminhada, vários time up and go, que é levantar, andar e voltar, de força muscular, de mão e joelho, teste de argola, sentar e levantar. A gente também vai fazer uma avaliação do estresse oxidativo para capacidade total plasmática, determinação de oxidação proteica, de hidroperóxidos, proteínas carbonílicas, metabólitos do nitrogênio, interleucinas, TNF, TGF, e também avaliação clínica pelo cirurgião plástico. Então essa é a proposta de trabalho que está funcionando. Esse é o Centro de Tratamento de Queimados, aqui em Londrina, algumas fotos. Peço perdão por essa foto do meio embaixo aqui, que saiu errado. Aqui, já à esquerda, já é a nossa câmara lá, na sala onde a gente pesquisa. O Matheus é o enfermeiro que aparece na foto, ele está com a gente hoje aí, está assistindo. Então, só para terem uma ideia de como é que é lá. Esse foi o primeiro paciente que a gente fez o tratamento, foi realmente a primeira sessão dele, foi um acidente com caldeira que esse paciente fez. E algumas fotos aqui que a gente pode ver, né, de tratamento. Essa é uma criança, né, com ferimento na cabeça, então foi internado dia 24 de abril e já com enxerto que pegou já no dia 7 de maio. Então, ele fez em torno aí de 15 a 20 sessões, eu não me recordo de cabeça.
esse é um outro paciente que fez essa lesão. A gente tem no CTQ de Londrina, a gente recebe muito a região sul de São Paulo, Mato Grosso, todo o interior do Paraná, até de Santa Catarina já recebemos. Então, tem muitos pacientes que chegam já com 15, 20 dias de lesão. Então, esses pacientes são tratados, né, a gente tem os prazos aqui. Essa é uma outra paciente, né, a gente pode ver a data aqui, né, 9 de maio, 23 de maio, ela já estava com enxerto, já estava pegando, algumas falhas acontecem, mas vê que aqui em 15 dias já estava enxertando. Aqui esse paciente um pouco mais longo, né, um grande queimado, dia 4 de abril, fez em torno de 30 sessões, no dia 15 já estava enxertado já com curativo. Esse paciente também, vocês podem ver aqui que é uma lesão já mais crônica, e que já chega com dificuldade, mas final de março, começo de abril já, e aí 50 dias depois, mais ou menos, já com um enxerto funcionando. Esse paciente também, outra criança, né, a gente também conseguiu tratar em um tempo ótimo, aí, com 15 sessões, ele conseguiu já fazer o enxerto e já ser feito. Então, as pessoas que trabalham com queimados sabem que essa é uma dificuldade grande. Esse paciente foi um paciente que sofreu um choque elétrico, uma lesão importante na mão, em que a cirurgia vascular e a ortopedia queriam amputar logo no início do tratamento desse paciente, e depois de 30, a gente insistiu em não amputar, e esse foi isso mesmo. A gente tem por protocolo, no CTQ, no serviço de hiperbárico, a gente não interfere nas condutas. Então, que curativo que vai ser usado, se vai se vai operar ou não, se vai amputar ou não, a gente tem, por princípio, não interferir na conduta, porque eu não opero, eu não sou cirurgião plástico, eu não faço as cirurgias desses pacientes, eu faço a discussão com os cirurgiões plásticos e a indicação para hiperbárico. Mas nesse paciente a gente interveio, nós falamos com a ortopedia, falamos com a cirurgia vascular, não vamos amputar, ele tinha uma perfusão bem débil na mão, por causa da lesão que ele fez, e isso, eles confiaram já, né, a gente já tinha aí, esse paciente foi esse ano, a gente confiou, e com 30 sessões aí, e os curativos, né, naturalmente, conseguiu fechar. E esse aqui é um vídeo atual desse paciente já fazendo neuroestimulação para a movimentação da mão. Então, só confirma aí que eu não consigo ver vocês, eu não sei se vocês estão vendo. Estamos vendo sim. E aqui a gente já vê que esse paciente que ia ter o braço amputado, ele está com neuroestimulação já começando a fazer a recuperação. Então, isso aí ele foi um dos pacientes que foi uma grata satisfação aí de resultados que a gente obteve. Também eu queria mostrar do que a gente tem feito, deixa eu compartilhar de novo. A gente fez um estudo retrospectivo dos pacientes que fizeram, isso foi do ano passado, foi até julho do ano passado. A gente fez fez critérios de inclusão, que era pacientes acima de 18 anos, queimaduras por chama, álcool, gasolina e explosão, e por líquidos e por contato, né, e tiramos as lesões elétricas, químicas e por radiação. Pacientes também que tinham assistência respiratória também não entraram. A gente conseguiu, dos 57 pacientes que a gente selecionou inicialmente, só 24 entraram, e a gente pôde observar que, eu vou mostrar agora aqui as tabelas, né, a gente fez uma comparação da distribuição sociodemográfica, então eram pacientes nos dois grupos, né, o grupo controle e o grupo OHB, eram bastante semelhantes.
uma pequena diferença aqui, que pacientes que fizeram hiperbárica, eles tiveram uma proporção de gravidade um pouco maior, né? Aí a gente tem aqui a associação, o tempo de hospitalização, o tempo de internação em UTI e superfície corporal queimada. A gente pôde observar que não teve diferença no tempo de hospitalização, né? Mesmo a gente tendo um N baixo, a gente não obteve essa diferença estatística nisso, a não ser da superfície queimada em pacientes que fizeram OHB, tinha uma porcentagem queimada maior. Então a gente vê que, apesar desses pacientes que ficavam em UTI, a gente teve uma semelhança estatística deles. A distribuição da mortalidade em 30 dias, a gente não teve nenhuma morte nos pacientes que fizeram a hiperbárica, a gente pôde ver 5 óbitos nos pacientes que a gente fez de controle, e com isso a gente pode, inicialmente, é um estudo inicial, né, a gente pode demonstrar que a OHB auxilia na diminuição da gravidade, né, por queimado, ela diminui o tempo global, os pacientes com uma maior gravidade, então a gente sabe que pacientes mais graves, os maiores queimados, eles demandam um tempo de internação maior do que pacientes com superfície de queimadura menor, então a gente teve uma equivalência aí desses pacientes, mas é um estudo inicial, né, que a gente fez retrospectivo. A gente tem as limitações aí para o início do tratamento, então é assim que a gente faz. Então, assim, a hiperbárica dentro do CTQ do Hospital Universitário aqui em Londrina, a gente não interfere no tratamento. A indicação é do cirurgião plástico, é do protocolo deles lá, então a gente tem essa conduta entre eles. Eu acho que eu queria mostrar isso daí, eu não tinha muitas fotos do local lá do CTQ, mas talvez uma outra oportunidade. Foi excelente, obrigado. Assim, compartilhar essa experiência que é única no país é muito bom. Estava muito ansioso para ver como é que vocês estavam conduzindo. Foi perguntado aqui no chat, o Alfredo já respondeu, mas nem todo mundo vê o chat, então eu vou pedir para a gente discutir isso daqui na apresentação. O Márcio Portugal, ele fez uma pergunta interessante, né? No caso de uma queimadura de via aérea, né, intoxicação por CO2, até quanto tempo seria interessante a gente começar a terapia hiperbárica, né? Mais cedo? Vale a pena esperar um pouquinho? O que vocês acham? Começar pelo Alfredo? O Alfredo já respondeu? Responde aqui no ar, Alfredo, por favor. Então, ele perguntou no artigo realmente não tem detalhe, ele não coloca a média de período que começou posterior, então ele coloca só que foi feito e coloca todos aqueles outros dados, mas assim, ele não coloca especificamente em questão de tempo. Banco de dados, né? Às vezes é difícil tirar esse tipo de detalhe, né? Retrospectiva é muito complicado. Mas assim, eu ensino, né, na graduação para todo mundo, para residente, para qualquer um dentro da unidade, que assim, no momento que você vê um queimado, você tem que pensar que ele pode ter lesão inalatória, e você tem que dar oxigênio, por qualquer via. É óbvio que não hiperbárica, né? Por isso também aí, acho que o Emanuel pode completar, porque ele tem experiência, então acho que ele pode dar uma resposta bem melhor. Eu quero ter experiência logo, e aí eu vou pegar no pé do Marcelo para eu poder ter experiência, porque assim, oxigênio você precisa dar para qualquer paciente queimado. Até você ter certeza da suspeita grande ou baixa desse paciente ter lesão inalatória, você precisa dar oxigênio para ele, porque se você não der, você não está tratando a intoxicação de monóxido, que você nunca vai ter certeza se ele tem ou não. Então, oxigênio sempre.
A hiperbárica é óbvio que você pode ter um período um pouco maior, né, Manuel? Por favor, você completa, porque aí é você mesmo. O que a gente estava discutindo antes, né, eu acho assim, seria interessante eu ter a câmara para poder utilizar um momento, poucas horas depois que o paciente acabou de chegar, né, se ele não tiver outras complicações, o mais rápido possível. Só completar que, assim, acho que o Marcelo sabe, nós tivemos uma perda de um aluno da graduação por lesão inalatória, única e simples lesão inalatória, porque pegou fogo na casa dele, ele não foi entubado. Então, assim, acabou indo a morte cerebral. Então, o tecido nervoso, ele é muito lesado na falta, na hipóxia, né, na falta de oxigênio. Então, oxigênio, viu queimado, dá oxigênio. Depois, é óbvio, né, você não vai ficar dando oxigênio a 100% para ninguém, mas logo você tira. Mas eu penso que a câmara, o mais rápido possível, seria ideal, né, Emanuel? A lesão inalatória, ela é muito preocupante, né? O queimado, a experiência com queimado que a gente tem é pelo pronto-socorro cirúrgico do HU aqui. A gente faz isso aí sim eu entro no tratamento, porque a gente recebe esses pacientes por ser referência, né? Então, os pacientes agudos, que são da região aqui perto, até 50 quilômetros, que conseguem chegar a tempo, a via aérea é uma das primeiras preocupações que a gente tem, né? Então, qualquer rouquidão, qualquer sinal de que esse paciente tenha comprometimento de via aérea, ele vai ser entubado, ele vai ser... E o oxigênio é máscara de Venturi 100%, máscara de concentração, isso obrigatoriamente. Quando a gente chega com a comprovação de inalação de fumaça durante muito tempo, então fica preso dentro do local ou tem essa indicação, a OHB para intoxicação por monóxido de carbono é a primeira opção de tratamento, né? É colocar esse paciente na máquina. Então aqui todos que trabalham com a hiperbárica sabem, né? A difusão do oxigênio vai ser pelo plasma, e aí que é o objetivo, e aí dá tempo desse paciente fazer a desagregação, né, da hemoglobina. Deixa eu complementar, Emanuel, isso daí tem até um estudo muito interessante, já é um estudo até antigo, mostrando, até só pegar o gancho do Alfredo, a gente precisa diferenciar a queimadura de via aérea da intoxicação por CO2, são duas entidades diferentes. O paciente que tem uma queimadura térmica de via aérea, ele vai inchar. Se você não entubar no momento inicial, eu sou chefe de plantão do pronto-socorro de cirurgia, esse aluno não morreria no meu plantão, modéstia à parte, Alfredo, porque a gente já sabe disso daí. Chegou queimado, lesão de boca, chegou com o nariz, chegou com o pelinho do nariz queimado, olhou, a língua tá preta, eu não penso duas vezes. É melhor entubar e o paciente depois tá tudo bem, olhou no outro dia, ele tá vivo, tá bem, não inchou nada, porque se você esperar para entubar depois que ele ficar rouco, depois que ele está respirando mal, você não consegue mais. Você vai partir para uma traqueostomia, você vai partir para algo mais invasivo. Tá? Esse é um ponto. Outra coisa é a intoxicação por CO2, onde o paciente não queima a via aérea, mas só aspira monóxido de carbono e você satura a sua hemoglobina com monóxido de carbono, que tem uma ligação que a gente sabe que é muito mais estável, muito mais forte com a hemoglobina. A terapia hiperbárica, ela diminui demais o tempo de dissociação do monóxido de carbono com a hemoglobina, que normalmente é de 6 a 8 horas, numa terapia hiperbárica passa para ser a torno de 20 a 30 minutos. Então, se o paciente não tiver com uma franca insuficiência respiratória por intoxicação por CO2, a grande indicação é terapia hiperbárica. Você diminui muito a mortalidade desses pacientes. Dá só fazer essa parte. Exatamente, é bem isso mesmo. Então, volta e meia a gente tem, né, pacientes que ficam presos dentro do lugar que queimou, e é a aspiração, né. Eu falo esse cuidado aí da via aérea porque realmente lá na sala de emergência do pronto-socorro é onde pega. Mas a indicação formal é essa, o quanto antes você colocar numa câmara hiperbárica, lógico, quando disponível, para fazer o tratamento dessa intoxicação. E a gente, na possibilidade, a gente faz isso,
mas como eu falei, a maior parte do atendimento do CTQ aqui em Londrina, ele acontece por pacientes fora da cidade. Então, a gente acaba pegando os pacientes que sobreviveram já à fase inicial desse tratamento. Deixa eu só aproveitar a sua experiência. Lá no seu... A gente já está passando um pouquinho do tempo, então eu vou ser bem breve, bem objetivo na minha pergunta. Nossas reuniões elas têm a proposta de durar 1 hora. Nós já demos 1 hora, então, para ser bem objetivo. Lá no seu centro, qual é a média de quantas sessões vocês costumam utilizar para os pacientes? Vocês têm algum critério, algum protocolo, lesões com mais extensão, vocês fazem mais sessões, que nem naquele trabalho que foi mostrado pelo Alfredo, pacientes com áreas menores fazem menos sessões. Tem algum protocolo? Eu nunca admito um paciente para fazer menos de 10. Então, a intenção nunca é menos que isso, né? E tem que ser pacientes que podem, né, que não estejam em droga vasoativa ou intubação traqueal, porque eu não tenho ventilador e a gente não tem como bomba de infusão para hiperbárica. Então, isso é um limitador importante. A gente faz as sessões até que consiga o enxerto pegar. Então, a partir do momento, pegou o enxerto, esse paciente acabou o risco ali inicial do enxerto, a gente encerra a sessão. A média é em torno de 25 a 30 sessões, mais ou menos. Mas, são tratamentos relativamente longos, né? Longos, né? Acho que a experiência mundial mostra isso mesmo. Áreas menores demandam um menor número de sessões. Então, eu não entro para fazer menos de 10 sessões por causa daquele artigo que mostrou, né? Porque a gente tem uma piora da parte oxidativa desses pacientes nas primeiras 5 sessões, né? Depois tem um upregulation aí das enzimas que vão melhorar a questão da oxidação. A gente teve no início bastante dificuldade com o tipo de curativo que era feito, né? Então a gente tem uma limitação de algumas substâncias, mas houve assim uma parceria dos cirurgiões plásticos ali bastante grande. E a nossa intenção é tentar ampliar o serviço, né? Colocar mais máquinas, porque a demanda é bastante grande, e também trazer, buscar a produção, né, de conhecimento e a demonstração aí com um estudo randomizado aí para a gente tentar demonstrar isso. E até fica aqui um convite e uma proposta, né, para todos aqui que participam e trabalham, né, com a hiperbárica, para a gente poder trabalhar junto, fazer estudos, tentar o multicêntrico e fazer. Eu acho que a gente tem aqui no Brasil uma possibilidade bastante grande. Eu acho que é questão da gente provar, conseguir colocar dentro dos hospitais, dos centros de queimados, as câmaras para poder primeiro assistência, né? E depois a produção aí do conhecimento que a gente precisa para realmente ter nível de evidências aí maiores e formalizar esse tratamento. Manuel, você roubou minha frase, eu ia comentar isso daí. Eu costumo dizer, né, que a SMOB ela nasceu para isso, para poder fazer esse link com o país inteiro para a gente fazer produção científica. A gente já tem alguns trabalhos em pé diabético, em plástica, ocorrendo dessa forma, e por que não com queimados? É uma grande indicação. Eu me coloco à disposição para quem quiser conversar, você desenhar o estudo multicêntrico, a gente bota isso para o Brasil inteiro. Tá? Eu agradeço demais, não tenho mais perguntas. Eu agradeço demais o nosso apresentador, Dr. Alfredo, meu colega lá na universidade, que alguns não escutaram, mas ele está de férias lá no México, e ele topou emprestar algumas horas das férias dele para fazer a apresentação. Alfredo, muito obrigado. Dr. Emanuel, obrigado por compartilhar a sua experiência com tudo que você tem feito lá em Londrina. Só posso agradecer aos dois.
Boa noite a todos, eu espero que vocês tenham aproveitado, e mês que vem a gente tem mais, de volta a conversar. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado, Marcelo.